Então, gente, eu inicio essa palestra, né, pedindo para que vocês, pedindo para que vocês pensem em três cientistas homens, né? Então, eu acredito que a maioria de vocês não vai ter, né, dificuldades em pensar em três cientistas homens, né? E eu acredito também que, de forma unânime, né, a maioria de vocês, né, vai pensar inicialmente em Albert Einstein. Albert Einstein foi um físico teórico alemão, ele foi muito importante, né, para o desenvolvimento da física, né, com a sua teoria da relatividade, no qual ele fala que o tempo é independente do espaço, né, e o efeito fotoelétrico, no qual ele fala que, ao incidirmos, né, radiação eletromagnética sobre a superfície metálica, é possível, né, ejetar elétrons, emitir elétrons. E devido às suas contribuições na física, Albert Einstein, ele foi laureado, né, com o Prêmio Nobel de Física em 1921. Então, sem muitas dificuldades, eu acredito que vocês, né, pensaram nesse cientista, assim como existem muitos outros, né, como, por exemplo, Isaac Newton, Charles Darwin, Stephen Hawking, né, esses cientistas, pelo menos os dois primeiros, Isaac Newton, Charles Darwin, nós estudamos, né, durante, né, o ensino médio, né, Isaac Newton, né, as suas leis, né, que fundamentaram a física, né, a primeira, a segunda, a terceira lei de Newton, a lei da gravitação universal, Charles Darwin, né, com a lei da evolução, seguindo a seleção natural, e Stephen Hawking, né, um dos mais atuais, né, eu coloquei três cientistas de épocas diferentes, né, Stephen Hawking, ele faleceu recentemente, no ano de 2018, né, ele foi um físico teórico que recebeu vários prêmios, né, honrarias, por seu trabalho, né, com buracos negros, né, a teoria das cordas, entre outras. Ele foi um físico bastante premiado. Infelizmente, né, devido à sua linha de pesquisa, ele não recebeu o prêmio Nobel, né, porque um dos critérios para se receber o prêmio Nobel é aquela pesquisa ela tem que ser observável, né, e quando se trabalha, por exemplo, com buracos negros, é muito difícil, né, realizar esse tipo de observação. Mas vocês, sem dificuldade, né, vão lembrar destes e de outros cientistas. Agora, eu desafio vocês, né, a pensarem três cientistas mulheres, né? Então, eu desafio vocês a pensarem em três cientistas mulheres, né, laureadas, o seu trabalho reconhecido, e eu acredito, né, que sem muitas dificuldades, vocês vão pensar, né, dessa cientista, Marie Curie, né? Marie Curie foi uma física química, né, brilhante, muito importante para o desenvolvimento da ciência. Eu não vou falar muito dela agora, não vou entrar em detalhes, porque posteriormente, durante a apresentação, eu vou falar mais dessa importante cientista. Mas, assim, eu continuo pedindo a vocês que pensem em outras, né? Porque eu pedi para que vocês pensassem em três, né? Então, infelizmente, para alguns, vai ser uma tarefa difícil, né? E é compreensível. Foi realizado um teste, né, com algumas crianças, no qual se questionavam a elas, né, sobre inventores e inventoras, ou cientistas, homens e mulheres, né. Eu vou colocar agora um vídeo para vocês. Esse vídeo, ele foi extraído, né, As Mulheres na Ciência, PIBID Interdisciplinar, da Universidade Federal do ABC. Eu extraí uma pequena parte desse vídeo, né, que eu quero que vocês assistam para a gente conversar posteriormente sobre o vídeo. My favorite subject in school is science because you can invent all different kinds of cool things and there's like no limit what you can do.
One inventor is Benjamin Franklin. Leonardo da Vinci. Thomas Edison. Albert Einstein. Nikola Tesla. Alexander Bell Graham. No. It's kind of a tough one. In school, it was always a male inventor. I just realized. Pronto, obrigada. Então, de acordo com o vídeo, né, vocês viram que foi questionado para as crianças, né, nomes de inventores e inventoras, né, nomes de cientistas, homens e mulheres. E sem muita dificuldade, né, as crianças, elas conseguiram falar nomes de cientistas, de inventores, né, sem muitas dificuldades. Agora, quando, né, questionou nomes de mulheres, né, inventoras e cientistas, aí, né, infelizmente, no vídeo, as crianças não conseguiram dar nomes a nenhuma mulher. Então, essa questão, né, das mulheres na ciência, né, infelizmente, a inserção delas, né, no mundo científico foi feito, né, a partir de várias dificuldades, né. Eu vou apresentar algumas mulheres cientistas, né, que foram importantes para o desenvolvimento da ciência, e eu inicio, gente, né, fazendo uma repercussão, né, sobre as dificuldades. Por quê? Porque as mulheres, né, naquela época, né, era inaceitável as mulheres no mundo acadêmico, né, na universidade não era um espaço para as mulheres, né, muito menos no mundo científico, né, no desenvolvimento das ciências exatas, que é um ambiente extremamente, naquela época, né, masculino, até hoje, né. Então, segundo a sociedade, né, o papel da mulher era cuidar da casa, né, cuidar do lar, cuidar dos filhos, do marido. Então, era inaceitável, né, em alguns países até era proibido, né, as mulheres de estudarem. Então, eu vou iniciar, né, fazendo uma pesquisa com vocês, para vocês terem ideia, né, de alguns importantes prêmios, né, como o Prêmio Nobel e a Medalha Copley. Existem outras, né, premiações, mas aqui eu vou citar essas duas, né, o Prêmio Nobel e a Medalha Copley. Então, o Prêmio Nobel, na sua primeira, ele premia, né, várias áreas. Eu vou destacar, né, a área da química, física, fisiologia ou medicina. Então, a primeira premiação aconteceu em 1901, onde os laureados foram, né, destacando na área da física e da química, Röntgen e Van Hoff. Então, Röntgen, ele ganhou o Prêmio Nobel em Física, né, pelo seu estudo com os raios-x, né. Os raios-x, eles têm esse nome, né, porque na época não se conhecia a natureza, nem as propriedades desse tipo de radiação. Né, os raios-x, eles são radiações de elevada energia, né, quando a gente olha no espectro eletromagnético, eles se localizam na região de elevadas frequências, né, baixo comprimento de onda. Então, a energia é tão grande referente aos raios-x, né, que são energias do tipo ionizante. Então, Röntgen, ele ganhou o Prêmio Nobel, né, pelo estudo pioneiro sobre esses raios. Já Van Hoff, ele ganhou o Prêmio Nobel de Química, né, pelos seus estudos, né, suas contribuições na físico-química, no estudo de equilíbrios, né, termodinâmica. Então, desde 1901 até, né, 2019, a atualidade, né, o Prêmio Nobel, né, já premiou 904 pessoas, onde, né, dessas 904 pessoas, apenas 5% corresponde às mulheres. E pensando nas áreas exatas, né, física e química, de 210 ganhadores do Prêmio Nobel em Física, apenas 3 são mulheres, né, e na área da química, de 180, apenas 5 são mulheres. Né, então, existe, infelizmente, uma diferença muito grande, onde a primeira, né, mulher a ganhar o Prêmio Nobel aconteceu no ano de 1903, né, com Marie Curie.
Já a medalha Copley é uma das mais antigas honrarias, né, dada aos cientistas de renome, né, que se destacaram ao longo das ciências, né, feita pela Royal Society, né, desde 1731, né, o ano da primeira premiação. Para vocês terem uma ideia, né, apenas uma mulher recebeu essa medalha, né, que foi Dorothy Mary, vou falar um pouquinho dela depois, no ano de 1976. Então, né, as mulheres na ciência, né, infelizmente, né, para elas inserirem nesse mundo extremamente masculinizado, machista, né, até hoje não tem o seu reconhecimento devido, né. Quando a gente olha, né, na história, a gente aprofunda um pouquinho, né, a gente se depara com várias histórias de cientistas, né, que tiveram suas ideias roubadas, né, ou não foram reconhecidas, né, em determinada pesquisa. Então, eu quero apresentar para vocês, né, nessa palestra, a história de algumas cientistas, né, que foram importantes para o desenvolvimento da ciência. Então, se ao final dessa palestra, né, vocês recordarem, lembrarem do nome de algumas delas, eu vou ficar muito feliz, né? Eu acho que eu vou ter atingido o objetivo, né, dessa palestra, que é de vocês, né, terem conhecimento de mulheres que foram muito importantes para o desenvolvimento da ciência. Então, a primeira mulher, né, que eu vou iniciar falando vai ser de Marie Curie, né? Ela nasceu em Varsóvia, na Polônia, e foi naturalizada francesa. Então, ela é a quinta mais nova, né? Onde o seu pai era um professor de matemática e a sua mãe pianista. E, né, em 1981, ela se mudou para Paris, né, para estudar física. Né, o curso de física foi a sua primeira graduação, uma vez também que ela é graduada em química. Então, anos depois, ela conheceu, né, o seu futuro marido, Pierre, né, onde a ciência aproximou esse casal, né, devido à sua paixão pela ciência. E após, né, se casaram, tiveram duas filhas, né, anos depois, Eva e Irene. Marie Curie, ela foi pioneira, gente, no estudo, né, do fenômeno radioatividade. Esse fenômeno, até então, era desconhecido, né, na ciência, né? Então, a emissão de radiação eletronegativa, eletromagnética, desculpa, né, por partículas. Então, a radioatividade era um fenômeno, até então, que era desconhecido, e Marie Curie, né, foi a primeira a descrever esse fenômeno a partir das descobertas de dois elementos radioativos, né, o polônio, que teve esse nome em homenagem ao seu país de origem, e o rádio, né, que recebeu esse nome por apresentar elevada radioatividade. E por conta, né, desses feitos da ciência, Marie Curie ganhou o Prêmio Nobel em Física em 1903. Ela dividiu, gente, esse prêmio com seu marido Pierre e Becquerel, né? E em 1911, ela foi laureada novamente com o Prêmio Nobel na área de Química. Ela, gente, foi a primeira mulher, né, a primeira pessoa na história a ser laureada, né, duas vezes em distintas áreas, né, no caso na física e na química. Aqui, para efeito de curiosidade, eu coloquei o caderno dela, né, ele está disponível uma mostra, né, no museu, em Paris, e quando os visitantes, né, têm o interesse de olhar suas anotações, é importante vestir uma roupa especial, né, e assinar um termo de ciência, né, porque os cadernos, né, emitem radiação, né, devido ao estudo, né, que Marie Curie desenvolveu. Marie Curie também foi pioneira, né, ao ser a primeira mulher admitida, né, na Universidade de Paris, né, em 1906, 3 anos após a morte do seu marido Pierre. Na Primeira Guerra Mundial, ela foi muito importante, né, uma vez que ela desenvolveu unidades móveis de raio-x, né, tem até algumas imagens aqui da época, né, das unidades móveis de raio-x, que ajudou muito, né,
a salvar vidas, né, dos soldados feridos, a verificar, né, os ferimentos à bala, as fraturas. Essa imagem do meio aqui, né, é ela com a sua filha Irene. Uma importância muito significativa de Marie Curie nos seus estudos foi na medicina, né, no tratamento oncológico a partir da radioterapia, né, que é a utilização de radiação ionizante no tratamento do câncer. Então, o primeiro instituto, né, criado com essa finalidade foi o Instituto do Rádio, em Paris, né, no qual foi criado em 1914. Atualmente, né, esse instituto ele se chama Instituto Curie. E esse instituto, gente, ele serviu de modelo para serem criados, né, outros institutos, né, no mundo, inclusive no Brasil, né, foi criado o Instituto do Rádio em 1922, né, na cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais, onde, né, o Instituto do Rádio de Belo Horizonte foi o primeiro hospital no Brasil a usar a radioterapia. Então, aqui eu tenho um registro, né, coloco para vocês um registro, né, da visita de Marie Curie ao Brasil, em agosto de 1926, e nessa visita, né, ela tirou muitas dúvidas dos professores responsáveis, né, pelo Instituto Rádio, justamente referente à dosagem, a dosagem da radiação no tratamento, né, do câncer dos pacientes. Porque a gente sabe, né, que se não tiver um equilíbrio, né, na radiação, ela vai causar mais malefícios, né, do que benefícios. Então, Marie Curie, ela veio e tirou essas dúvidas, né, dos fundadores, e também fez doação, né, de algumas agulhas de rádio para o Instituto. Assim como ela visitou, né, Minas Gerais, ela visitou outros estados, como Rio de Janeiro, no qual ela ministrou palestras e cursos, né, referente à radioatividade. Uma curiosidade, gente, é que a família Curie, né, na história, é a família mais rica, né, eles receberam 5 prêmios Nobel, né, onde 2 prêmios é na área da física, né, no qual ela recebeu esse prêmio, né, foi ela e o seu esposo que receberam, e 3 prêmios da química, onde um prêmio da Nobel na área de química foi recebido por ela, Marie Curie, e os outros 2 foi a sua filha, né, e o marido da sua filha, Frederic, né. A sua filha Irene, ela desenvolveu juntamente com seu marido, né, estudos, a criação de radioisótopos, né, e a partir desse estudo, né, utilizando a radiação para criar elementos radioativos, né, ela recebeu o prêmio Nobel em 1935, né, o prêmio Nobel em Química. Essa foto eu coloquei aqui porque ela é muito famosa, né, devido ao peso que ela, né, no registro desse encontro, né, nesse congresso, no qual que tem importantes, né, cientistas da época, né, e vocês podem perceber que ela é a única mulher, né, Marie Curie é a única mulher, né, onde que nós podemos destacá-la, né, aqui também na foto tem Max Planck, tem Schrödinger, Albert Einstein, Niels Bohr, assim como outros cientistas, né, e o tema dessa conferência, no caso foi a 5ª conferência, né, era elétrons e fótons. Marie Curie, ela participou da primeira até a 7ª conferência de Solvay. Então, essa foto, ela é muito instigante, né, devido o registro de tantas mentes brilhantes em uma só foto. Em 4 de julho de 1934, né, Marie Curie, ela faleceu, né, aos 66 anos de idade. Ela faleceu em decorrência de leucemia, né. A leucemia foi adquirida, né, devido ao contato, né, a quantidade de exposição, né, à radiação. Então, dizem, né, que a ciência foi a vida, né, mas também foi a morte de Marie Curie, né. Então, ela foi a primeira mulher, né, a ser enterrada no Panteão de Paris por méritos próprios,
né? Então, os seus restos mortais, né, estão juntos ao do seu marido Pierre. E existem vários monumentos pelo mundo, né, no qual homenageiam essa mulher, né, essa brilhante cientista, né, devido às contribuições, né, na área da física, da química. Dorothy Mary, né, eu havia dito para vocês, ela foi a única mulher laureada, né, com a medalha Copley em 1976 e o prêmio Nobel em 1964, né. Ela foi uma bioquímica, né, que desenvolveu a cristalografia de raio-x, e a partir desse método ela conseguiu, né, elucidar a estrutura da penicilina, né, da vitamina B12, a insulina, né, importantes moléculas. Aqui tem a foto dela, né, idosa, com as estruturas elucidadas por ela. Então, por conta disso, ela recebeu, né, esses prêmios, ela foi laureada com o Nobel e a medalha Copley. Ela faleceu em 29 de julho, né, 1994, com 84 anos, devido a um AVC. Então, ela foi muito importante, né, para a pesquisa. Então, inicialmente, eu quis destacar essas duas cientistas. Mas eu pergunto a vocês, vocês têm ideia, né, no relato, né, da história, qual foi a primeira cientista, né, mulher? Então, segundo, né, os relatos históricos, a primeira mulher foi Maria, né, a judia, né? Os relatos de 273 anos, né, antes de Cristo. Então, ela foi considerada a primeira alquimista, né, para ser exata, a primeira química da história, né? Maria, ela realizou estudos sobre o enxofre e desenvolveu, gente, um método de aquecimento eficiente. Esse método consistia em quê? Em aquecer de forma uniforme sólidos e líquidos, né? Então, esse método de aquecimento atualmente, né, a gente chama de banho-maria, justamente devido à sua criadura. E ela também desenvolveu métodos de destilação. Outra cientista, né, também relatada na história, né, da Grécia Antiga, é a Gnódice. Ela foi uma médica, né? Então, a Gnódice é a mulher mais antiga, né, a ser mencionada pelos gregos. A Gnódice, naquela época, né, em Atenas, era proibido, né, as mulheres estudarem. Então, devido ao seu fascínio, né, pela medicina, ela se disfarçou de homem, né, e passou a estudar, né, medicina, onde ela se tornou, né, ginecologista, né, e devido à sua situação, ela despertou, né, inveja nos seus colegas médicos, e nisso ela acabou sendo desmascarada, né, verificaram que ela era uma mulher disfarçada de homem, e isso fez com que ela fosse a julgamento. Só que durante o seu julgamento, ela foi defendida, né, pelas mulheres dos líderes, né, da cidade de Atenas. Então, no seu julgamento, ela foi inocentada e a lei, né, que proibia que mulheres estudassem foi abolida. Então, até tem aqui umas imagens, né, de monumentos fazendo referência à Gnódice. Aqui, né, ela ajudando uma mulher, né, a dar à luz, aqui com a criança recém-nascida, e essa última aqui é durante o seu julgamento. Outro relato, né, é de Hipátia, de Alexandria, né, 350 anos depois de Cristo. Então, Hipátia, ela foi muito importante, né, na área da matemática. Ela contribuiu imensamente, né, na matemática e de forma mais específica na geometria. Então, Hipátia, apesar da época, né, ela era bastante respeitada, né, segundo os relatos históricos, ela era bastante respeitada, né, pelos homens da cidade de Alexandria. E, né, devido a uma guerra, né, entre pagãos e cristãos na cidade, ela foi morta brutalmente, né, ela foi morta, esquartejada e teve seu corpo queimado. Então, Hipátia de Alexandria também, né, teve grandes contribuições, né, no desenvolvimento da matemática.
Eu quero destacar para vocês também duas pioneiras que eu acho muito importantes, né? Que é a Méliès Chatelet e a Laura Bassi. Então, a Laura Bassi, assim como a Méliès, né, elas foram pioneiras, né, nas suas distintas áreas, né? Então, a Méliès, ela dominava os campos da física e da matemática, Laura Bassi da anatomia. Então, a Méliès, ela foi a primeira mulher a publicar, né, um artigo científico, e Laura Bassi foi a primeira mulher a ser admitida em uma universidade, né, no ano de 1731. Né, foi a primeira mulher a ser admitida numa universidade, e no caso foi a Universidade de Bolonha. Já em 1737, Méliès, né, publicou seu artigo, né, na área da física e matemática. E, né, a gente falou um pouquinho, né, das primeiras cientistas relatadas na história do mundo, né, e aqui no Brasil, qual é o primeiro registro, né, de mulheres na ciência? Então, eu vou aqui explanar duas mulheres que não necessariamente são da área de exatas, né, Rita Lobato e Berthe Lutz. Né? Então, Rita Lobato, ela foi a primeira mulher, né, a se formar, a fazer a Faculdade de Medicina da Bahia, em 1887. Já a Berthe Lutz, ela se formou na França em Biologia em 1919, e após se formar, ela retornou para o Brasil, no qual desenvolveu, né, teve um papel muito importante na ciência, assim também como na luta, né, pelas causas das mulheres. E aqui eu quero destacar duas cientistas na área de exatas, né, a Blanca e a Elisa Frota Pessoa. A Blanca, gente, ela é uma polonesa, né, no qual a sua família veio para o Brasil em 1914, né, e ela se formou em Química, né, pela Universidade de São Paulo, em 1941. A sua especialidade é Química Orgânica, né. Quando a gente olha, né, o seu acervo, né, de publicações, ela tem mais de 100 artigos publicados. Então, ela foi muito importante, né, para o desenvolvimento, né, da química no Brasil. Já a Elisa Frota Pessoa, né, ela é uma física, ela se formou no ano de 1942 pela USP, né? Então, a sua especialidade era justamente o estudo da física nuclear, né? Ela estudou radioatividade. Então, essas duas cientistas, né, foram muito importantes, né, foram pioneiras nas ciências exatas aqui no Brasil, né, na química e na física. Eu pergunto a vocês, né, durante essa minha apresentação, né, as cientistas que eu mostrei para vocês, se vocês não acham que está faltando alguma coisa, tem algo estranho? Eu questiono isso a vocês. Então, gente, tem algo estranho sim, porque até então eu apresentei cientistas, né, brancas, né, eu não apresentei para vocês mulheres negras na ciência, né. Infelizmente, né, as mulheres negras que realizam pesquisas voltadas para ciências exatas, elas são um pouco mais de 5.000, né. Esses dados, né, foram dados pelo CNPq, né, no ano de 2010. Então, na época, né, cerca de aproximadamente 92.000 pesquisadoras, né, 5.000 eram mulheres negras. Então, realmente é um dado, né, muito triste, né, porque as mulheres negras, né, elas sofrem duas vezes, né, preconceito por ser mulher, né, e por serem negras. Infelizmente, ainda existe esse tipo de preconceito. Então, eu venho destacar nessas três cientistas maravilhosas, né, a Catherine, a Mary e a Dorothy, né, elas são matemáticas, e elas fizeram contribuições técnicas fundamentais, né, para o avanço da aeronáutica e na exploração espacial. Elas foram as primeiras mulheres a serem admitidas na NASA. Isso é muito importante. E aqui no Brasil, né, eu venho destacar, dentre milhares, tipo assim, gente, existem muitas cientistas, né,
mas eu vim destacar essas duas, né, Sônia Guimarães, né, formada em Física, e ela foi a primeira professora, né, a primeira mulher, né, a ser admitida no Instituto Tecnológico da Aeronáutica, ITA. Já a Jaqueline Goss, né, ela se tornou bem mais conhecida esse ano, né, devido aos seus estudos, né, na sequenciação do genoma do vírus, né, do Covid-19. Então, a Jaqueline Goss, ela é biomédica. Então, gente, dentre, né, vários cientistas, né, eu trouxe elas para, né, representar, mas mesmo assim, né, a quantidade dentre, né, as dificuldades da inserção das mulheres na ciência. Então, quando a gente pega os dados de mulheres, né, o que corresponde a mulheres negras é muito pequeno, né, a porcentagem. Atualmente, né, infelizmente, né, os homens ainda são maioria nos cargos importantes de reitoria, por exemplo, né, e nas bolsas de pesquisa de maior prestígio. Então, para vocês terem uma ideia, né, 63 universidades que existem no Brasil, 30% corresponde a reitoras, né? E quando a gente olha o cargo de vice-reitoria, né, aumenta um pouquinho para 34%, né, que são mulheres. E, segundo os dados do CNPq, em 2010, né, 130 mil pesquisadores, né, desses 130 mil, né, o CNPq verificou que existia equivalência na mesma quantidade de homens, eram, né, as mulheres pesquisadoras, só que, né, em questões de bolsas de produtividade 1A, né, apenas 25%, né, correspondem a cientistas mulheres, né, é muito pouco ainda a proporção. Um dado importante, né, que a maioria das matrículas, gente, na universidade pública são de mulheres, viu? Onde corresponde, né, infelizmente, na área de exatas, né, corresponde, né, um número menor que 25%. Na química, eu vou falar por mim, né, eu entrei na universidade, como a professora Lenice me apresentou, eu entrei na universidade em 2004. Então, a turma era basicamente formada por homens, né? Então, existiam poucas mulheres na turma. Mas, mesmo aquele ambiente, as mulheres sendo em menor proporção, quantidade, graças a Deus, eu não encontrei preconceito naquele espaço acadêmico, né? Pelo contrário, os professores e as professoras, né, incentivaram a turma, né, a dar o seu máximo, o seu potencial máximo. Durante o meu ensino médio, isso é interessante, né, eu sofri um pouco de preconceito, sim, né, ao relatar para os meus colegas, tinha até um que era um crush, né, que fala, né, ele perguntou qual era o curso que eu ia fazer, aí eu falei que ia fazer química, ele achou aquilo um absurdo, ele falou na época, a justificativa dele era que química era um curso para homens, né, eu achei aquilo um absurdo. E um professor meu também do ensino médio, ele queria a todo custo mudar, né, a minha vontade de fazer química. Não, você vai fazer biologia, ele era professor de biologia, você vai fazer biologia. Se você não quer biologia, faça biomedicina, mas não faça química. Química não tem nada a ver. Química não é curso para mulher, né? Então, graças a Deus, eu segui, né, o meu coração e fiz o curso de química, né, no qual eu sou, graças a Deus, eu me sinto realizada, né, eu não teria sido feliz, eu acredito, se tivesse ingressado em outra área, porque sempre a química me instigou e foi minha paixão. E como eu havia dito para vocês, né, na universidade, eu não senti preconceito, graças a Deus, então, por conta disso, eu e minhas amigas, né, a gente conseguiu se desenvolver bem ao longo dos anos. Então, a gente fez, né, fiz mestrado, doutorado, minhas amigas também. Então, a gente não se sentiu acuada nesse universo, né, que é extremamente dominado por homens, né. A química, graças a Deus, essa realidade, ela
vem mudando ao longo dos anos, né? Eu, como professora de química, né, eu percebo que as turmas, elas são mais equilibradas atualmente, né? A quantidade de meninos e meninas é bem parecida. Então, graças a Deus, essa realidade vem mudando, e é justamente graças, né, essas cientistas pioneiras, né, no qual eu falei ao longo da apresentação. Porque sem a luta delas, né, a gente não estaria, eu não estaria aqui, né, falando com vocês, não teria passado, não teria sido fácil, né, meu processo de formação, né, e também vocês que estão me assistindo, né, a professora Helenice, né, então, mulheres, a inserção da gente, né, na academia foi muito mais fácil, né, devido ao tabu que essas mulheres, essas pioneiras enfrentaram, né, na sua época. Então é isso, gente. Eu queria agradecer mais uma vez o convite. Eu espero ter, né, ter passado para vocês, né, de forma bem superficial por conta do tempo, mas a gente poderia ficar falando aqui o dia todo, né, sobre a contribuição da mulher na ciência, né. Então é isso. Então eu agradeço mais uma vez a comissão organizadora. Se vocês tiverem alguma dúvida, né, vocês podem me enviar e-mail. Está aqui meu e-mail, marcia.valeria.ifp.edu.br. Então é isso. Então, mais uma vez, obrigada. Professora Martins, nós aqui agradecemos imensamente a sua participação aqui no evento. Foi muito rica, não é, a sua fala, com esse panorama, não é, apresentando aí as contribuições de tantas mulheres tão relevantes no cenário do desenvolvimento científico, mesmo mundial. E, para finalizar, nós temos algumas perguntas que já poderiam ser colocadas, né, além dessas que o pessoal pode enviar por e-mail, para quem eventualmente tiver algum problema, né, e não conseguiu acompanhar as que a gente estava fazendo. Então, hoje, a gente já percebe, né, nós que estamos envolvidas aí com o desenvolvimento de pesquisas, por exemplo, que em alguns editais de fomento à pesquisa, já existem até critérios específicos para aumentar esse processo de inclusão, né, das cientistas. Então, por exemplo, se num edital só estão aceitando projetos de pesquisadores recém-doutores, né, que tenham completado o doutorado até no máximo 5 anos atrás, se você é mulher e já é mãe, eventualmente esse prazo aumenta, né, para 7, 8 anos, enfim, que é para também tentar equilibrar um pouco, não é, esse desbalanço, esse descompasso, né, que muitas vezes essas mulheres encontram em uma comparação aos colegas do sexo masculino, né. Então, a gente enxerga que já existe, na verdade, um movimento de tentar mesmo incluir cada vez mais mulheres no cenário científico. E a pergunta nesse sentido a senhora acha que já tem sido suficiente isso para assegurar que nós, mulheres, né, tenhamos ocupado já todos os nossos espaços no âmbito acadêmico, ou há algo mais ainda a melhorar nesse sentido? Sim, com certeza, tem muita coisa a ser melhorado, né, e começa na criação da menina, né, desde criança, né, porque tem que, a criança, ela tem que ser incentivada, né, e a gente percebe que o incentivo, né, é mais para os homens, para serem, né, cientistas. Desde criança a menininha recebe o quê? Boneca, né, aqueles brinquedinhos de cozinha. Eu recebi isso muito na minha infância, né? Então, né, o incentivo tem que começar dentro de casa, né, dos pais, né? Eu, como mãe, vou incentivar minha filha, né, ou filho, né, de forma igual, né? Então, e quando eu penso, né, no governo, em termos de política, né, eu acho que tem que ser feito mais, sim, né, para diminuir essa disparidade, né, porque a mulher, ela tem dupla jornada, né, de trabalho, né, na universidade, fora de casa e quando chega em casa. Então, infelizmente, né, os homens, nesse sentido, eles são privilegiados, né. Então, infelizmente, ainda tem muito
o que ser feito, né, para diminuir essa disparidade, essa desigualdade. E como eu disse, né, eu acho que começa tudo das idades iniciais ali, né, dentro de casa, com a mãe, o pai, né, a família, incentivando, né, a criança, independente do sexo, né, de forma igual. Realmente esse processo começa em casa mesmo, não é? Com a educação já a partir dos pais, não é? Eu também passei por essas situações muitas vezes, né? Era bastante, assim, contundente, né? Porque só éramos dois, eu e um irmão, e aí, na questão dos brinquedos, era sempre isso, né? E muitas vezes eu ficava chateadíssima, porque ele ganhava coisas mais tecnológicas, que eu também queria ter acesso, e para mim era só as panelinhas, as bonecas, e estava já ficando sem graça, né? Então, isso acontece muito e é bastante importante que a gente já promova realmente esse processo de superação disso desde sempre, né? E nesse aspecto, né, de dupla, muitas vezes tripla jornada, né, que nós mulheres temos e que isso precisa ser de fato reconhecido, é bastante interessante também essa questão num cenário como esse de pandemia, né, em que as demandas no ambiente doméstico aumentaram ainda mais e a gente intensificou nesse cenário de pandemia, né, isso ficou ainda um pouquinho pior, né, dificultando ainda mais, até mesmo no caso das estudantes, né, se a gente voltar o foco aí para as estudantes, né, para se manterem mesmo acompanhando essas atividades remotas de ensino-aprendizagem nas suas instituições de ensino, nas escolas ou nas universidades, isso já é bem mais complicado, né, porque tem as demandas domésticas, precisam ajudar ali as pessoas, né, muitas vezes não dispõem de um ambiente adequado para estudo, então tudo isso se intensificou ainda mais, né, nesse cenário de pandemia. E é uma reflexão importante, né, que a gente precisa fazer. Isso é verdade. E aí, hoje também, professora, a gente vive um contexto de desvalorização mesmo, né, de maneira geral, da ciência e muitas vezes até da educação, de maneira geral, e aí eu queria que a senhora comentasse um pouco de como é que a senhora enxerga que isso impacta nesse processo de inclusão das mulheres na ciência. Esse processo, como a gente viu, né, infelizmente, né, os dados mostram, né, que as mulheres, né, na ciência, principalmente na área exata, né, em proporção bem menor, corresponde a apenas 25%, né, principalmente na física, na matemática, é um ambiente extremamente masculino. Então, eu acredito, né, que a minha geração, né, a nossa geração, né, dos nossos alunos que estão nos assistindo, né, daqui uns anos, né, eu acredito, né, que essa realidade, ela vai ser diferente, né, porque o preconceito, ele existe, né, mas ele tá bem menor, né, como a gente sabe, né, os incentivos, né, por parte do governo, né, as políticas, né, elas estão mudando, estão fazendo com que as mulheres, né, elas sejam reconhecidas, inseridas, né, por mais que existam desvantagens, né, como você falou, né, da dupla, tripla jornada de trabalho, então, tudo isso, né, desfavorece, né, a mulher na inserção né, na ciência, né, mas com o tempo, eu acredito, né, devido à nossa geração, né, os nossos alunos, esse cenário, ele vai mudar, né, então, eu acredito, para ser mais específica, né, na área exata, né, na física, na química, na matemática, daqui a uns anos, não vai existir essa diferença, né, mas é por isso que é importante, a gente instigar, né, essa questão do reconhecimento da contribuição, né, das mulheres na ciência, porque, infelizmente, é muito comum, né, muitos de nós, né, os nossos alunos, não conseguir, né, como eu pedi na palestra, para falar em nomes de pelo menos duas cientistas, né, Marie Curie, né, graças a Deus, ela, né, todo mundo conhece essa brilhante cientista, mas depois dela,
né? Se a gente for pensar ao longo da história, né? Cientistas laureados, premiados. Então, é muito difícil, né? Nossos estudantes, eles têm dificuldade, sim, né? Na química, né? Se eu fosse pedir para alguns alunos falarem nome de pelo menos 3 cientistas químicas, né? Que fundamentaram, que ajudaram na consolidação na química, então eles vão ter dificuldades, né? Então, até nós na academia, né, nós temos que valorizar, né? Eu como mulher, eu tenho sempre que fazer menção, né, aos cientistas que ajudaram no desenvolvimento, né, da ciência, né? Na química, porque é o meu caso, né? Como professora de química. Com certeza, né? Se a gente se focar no aspecto de determinadas áreas, principalmente as áreas exatas, né? A gente percebe que no imaginário mesmo, popular, nós não temos muitas figuras representativas, né? E isso não quer dizer de forma alguma que as mulheres tenham colaborado pouco, muito pelo contrário, né? Como ficou bem claro na sua exposição hoje, as contribuições delas sempre foram muito relevantes e elas foram, inclusive, por diversas vezes injustiçadas, não é? No aspecto do reconhecimento com essas premiações. É por isso que momentos como esse, não é, de discussão e de apresentação dessas informações, também são tão relevantes, não é, para que a gente possa trazer ao conhecimento, não é, das pessoas, dos participantes aqui do evento, por exemplo, de que mulher participa desde sempre do desenvolvimento científico, sim, e tem participado com resultados, assim, muito expressivos e relevantes para a gente atingir esse desenvolvimento tecnológico que a gente tem hoje, certo? Sim. Então, com isso, eu vou encerrando aqui o momento. Certamente outras questões surgirão, né, sobre a sua fala, a partir desses colegas que não puderam acompanhar aqui ao vivo, né, por esse problema que a gente teve com a transmissão, com o acesso à internet, mas fica aberto o canal de comunicação com o pessoal da organização do evento e também com a professora Márcia, né, como ela colocou o e-mail dela no final da apresentação. E nós encerramos aqui, professora, agradecendo muitíssimo mais uma vez a sua participação em mais um evento do IFP Campus Cocal. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço, professora.